Gente, bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto e nós vamos resolver umas duas questões aqui para vocês tirarem as dúvidas, tá? Que pediram para a gente resolver, nós vamos resolver. Da página 19, nós iremos fazer a questão 28, que alguns de vocês tiveram dificuldade na primeira questão, e eu vou estar resolvendo para não estar tirando essa dúvida, tá certo? Gente, é bem simples. Olha o que ele está dizendo: que a soma de dois números é um inteiro, um quarto, e a diferença entre eles é um quarto. Ele está perguntando quais são esses números. Eu pergunto para vocês: ele está falando da soma de quantos números? De dois. Pois bem, então, como que vocês não sabem, a gente precisa colocar uma letra para esses números. Então, o que vai acontecer? Obviamente, o primeiro vai ser x e o segundo vai ser quem? Vai ser y. Então, quando ele fala que a soma de dois números é igual a, no caso aqui, que é um número misto, um inteiro e um quarto. Então, vai ficar a soma de dois números é igual a um inteiro e um quarto. E a diferença entre eles é igual a um quarto. Dá para perceber que esse um inteiro e um quarto aqui é um número misto. Anotem isso daí. Isso aqui é um número misto, tá? E a gente precisa transformar esse número misto em uma fração imprópria. Como é que a gente faz, professor? É simples. Você pega aqui, ó, um inteiro e um quarto igual. Você deixa o 4 de baixo, que é o denominador, e você multiplica o 4 vezes esse 1 aqui e soma com esse outro 1 aqui. Então, quanto é que fica? 4 vezes 1 é 4. 4 mais 1 é 5. Então, a fração é 5 quartos. Então, refazendo esse sistema, ele está dizendo o seguinte, que a soma de dois números é 5 quartos e a diferença entre eles é um quarto. Olha aí, ó. A soma de dois números é 5 quartos e a diferença entre eles é um quarto. Aí o que que acontece? Você pode resolver por qualquer método, certo? Eu vou resolver pelo método da substituição, tá? Eu vou resolver pelo método da substituição. Então o que que acontece? Eu vou isolar o x na minha segunda equação, eu vou pegar a minha segunda equação, x menos y é igual a 1 quarto, e vou isolar o x. Logo, eu vou passar para o segundo membro de sinal trocado esse menos y aqui, gente, ó. Então, quanto é que vai ficar? X é igual a 1 quarto mais y. Perceba que tem muitos alunos errando, muito mesmo, estão errando, devido a essa questão do jogo de sinal. Gente, eu disse para vocês, olha, quando vocês estiverem trabalhando com equação ou até com sistema, se vocês forem trabalhar com qualquer um dos membros e vocês forem locomover ou tirar um número do primeiro para o segundo e do segundo para o primeiro, vocês precisam trocar o sinal, entenderam? Então, aqui está menos y, aqui vai ficar mais y. Olha que coisa interessante. Por quê, professor? Porque quando ele sai do primeiro, ele vem para o segundo de sinal trocado, senão não dá certa a conta. Então, qual foi o valor de x? O valor de x foi 1 quarto mais y. E agora, professor? E agora que você vai fazer o quê? Substituir na tua primeira equação. Se nós pegamos a segunda, a gente vai substituir na primeira. Quem é a nossa primeira equação? É x mais y é igual a 5 quartos. Eu pergunto, gente, quem foi x que nós acabamos de achar? Professor, foi 1 quarto mais y. Então, você vai substituir bem aqui, ó. No lugar desse x aqui, você vai colocar, ó, 1 quarto mais y. Só que como já tem mais outro y lá, tu repete. Mais y é igual a 5 quartos. E agora, professor, olha, muitos também de vocês têm errado porque não sabem qual é o sinal quando não aparece. Eu já falei que quando não aparece o sinal perto do número é porque é mais. Então, o sinal desse mais, desse 1 quarto aqui é mais. Então, quando você for passar para o segundo membro, ó, ele está no primeiro. Quando você for passar para o segundo membro, você vai ter que trocar esse sinal, vai ficar menos 1 quarto, entenderam?
Aqui, ó, os dois são mais y e mais y. Você já sabe a regrinha dos sinais iguais. O que que eu faço quando os sinais são iguais, gente? Conserva o sinal e soma. Aqui está subentendido que é 1 e aqui também está subentendido que é 1. Então, vai dar 2y, que é 1 mais 1, dá 2, é igual a 5 quartos. Olha aí, ó, é igual a 5 quartos menos 1 quarto. Então, 2y é igual. Não precisa tirar MMC, porque o denominador já são iguais. Então, deixa o 4 aqui. Você simplesmente vai pegar 5 menos 1, certo? Dá quanto? Dá 4. Aí, o que que eu vou fazer? Divide logo, ó. 4 dividido por 4. Então, 2y é igual a 4 dividido por 4, vai dar 1. E agora, professor, você vai dividir esse 1 por 2, porque ele está o quê? Multiplicando o y. Não se esqueçam que o y, ele precisa ser o quê, gente? Isolado. Então, o y vai ser 1 dividido por 2, certo? Esse vai ser o valor de y. Professor, e para nós acharmos o valor de x, você vai substituir aqui, ó. Porque quem é x? É 1 quarto mais y. Então, x é igual a 1 quarto mais... Quem foi o valor de y que nós achamos? 1 meio, ou então só meio. Então, vai ficar isso. Aí, aqui você vai ter que tirar o MMC. Mas como um é múltiplo do outro, sempre é o maior. Quem é o maior? 4. Então, o MMC é 4. Vocês não se esqueçam que embaixo a gente divide e em cima a gente faz o quê? Multiplica. Então, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Mais 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1 dá 2, ó. Então, x vai ser quanto? 2 mais 1 dá 3 quartos. Então, x vai ser 3 quartos, olha aí. E y vai ser 1 meio. Então, o par ordenado, vocês sabem que é x e y. Quem é x? 3 quartos. Quem é y? 1 meio. Então, eu pergunto para vocês, voltando para o problema, ele diz que a soma de dois números é 5 quartos, né? Quem são esses dois números? É 3 quartos e 1 meio. Então, a soma deles dois vai dar 5 quartos. E a diferença entre eles dois vai dar 1 quarto. Deu para entender? Essa é a resolução da questão 28, que alguns não conseguiram fazer e mandaram aqui para mim fazer, e eu estou fazendo para me ajudar vocês. Eu vou fazer outra questão também que não conseguiram fazer da página 19. Que questão é essa? É a questão 30. Ela também não é difícil, embora que alguns não conseguiram, mas nós vamos fazer agora. O que a questão diz, gente? Em um aquário há 8 peixes, entre pequenos e grandes. Se o número dos peixes pequenos aumentasse mais 1, eles seriam o dobro dos grandes. Quantos são os pequenos e quantos são os grandes? Olha que pergunta interessante. Gente, eu digo para vocês. No aquário tem quantos peixes? Professor, tem 8. Então, esses 8 peixes são a somatória dos peixes pequenos mais os grandes. Vocês estão vendo quantos tamanhos de peixe? Só 2, pequeno e grande. Então, vocês precisam botar uma letra. Os pequenos, ou o pequeno... Não, os pequenos, nós vamos dizer que corresponde à letra X. E os grandes, nós vamos dizer que corresponde à letra Y. Então, a primeira equação do sistema eu já consegui. Por quê? Porque ele diz que no aquário tem 8 peixes, somando os pequeno e grande. Então, x mais y, olha como é fácil, já é igual a 8. Olha aí. Professor, não entendi. No aquário tem quantos peixes? 8 peixes, não é 8? Só que esses 8 são pequenos e grandes. Então, a quantidade dos pequenos mais a quantidade dos grandes dá 8. Os pequenos, tu vai dizer que corresponde à letra X. E os grandes corresponde à letra Y. Então, tu vai pegar os pequenos mais o grande, tem que dar quantos peixes? 8. Então, X mais Y tem que ser igual a 8. Entendeu? Agora ficou claro. Pois é. Então, eu já consegui minha primeira equação. Agora eu vou atrás de quê? Da segunda.
A equação ele está dizendo o seguinte: se tu aumentar mais um a quantidade dos pequenos, vão ser o dobro dos grandes. Então, ó, quem é o pequeno? X. Se tu aumentar mais um, vai ficar x mais 1. Olha aqui só. Olha que coisa. Então, vai ser igual ao dobro dos grandes. Quem é o grande? Y. Então, qual é o dobro de Y? 2y. Então, tá aí, gente, ó. Conseguir montar o sistema. É assim que a gente faz. Vocês precisam nomear quem são as letras, como eu fiz aqui. Se vocês não nomear quem são as letras, infelizmente vocês irão errar. Entenderam? Então percebam que os pequenos eu nomeei de X e os grandes eu nomeei de Y, certo? E agora, pessoal, é só resolver. Eu também vou continuar fazendo isso aqui pelo método da substituição, tá? Pelo método da substituição. Então, eu vou pegar minha segunda equação e vou isolar o x. Quem é minha segunda equação? X mais 1 é igual a 2y. Então, x é igual a quando, gente? 2y menos 1. Percebam que esse mais 1 aqui, ó, eu já joguei ele para o segundo membro de sinal trocado. Por quê? Meu objetivo é isolar o x, porque eu estou dizendo que eu vou isolar, ó. Eu vou isolar o x na minha segunda equação. Então, agora o x está isolado, ele está só. Quando eu falo em isolar o x, gente, eu estou dizendo que ele tem que ficar sozinho, sem número, sem nada, só a letra. Então, no caso aqui, deu x é igual a 2y menos 1. Entenderam? Professor, e agora? Você vai substituir na sua primeira equação. Então, ó, substituindo na primeira equação. Eu tenho quanto, gente? Que minha primeira equação é x mais y é igual a 8, ó. Minha primeira equação está aqui. X mais y é igual a 8. Eu pergunto, quem foi x que nós isolamos lá em cima? X, professor, foi 2y menos 1. Aí, com esse mais y, você repete aqui, ó. Mais y é igual a 8. E agora, professor, esse menos 1, o lugar dele não é aqui. Tu joga para lá, já vai ficar mais 1. Aí tu só vai somar 2y mais y. Aqui tá subtendido que vale quando, gente? Vale 1. E o sinal aqui é mais, ó. Então vai dar 3y. É igual a 8 mais 1, ó. Joguei 1 para cá, ó. Então 3y é igual a 9. Então y é igual a 9 dividido por 3. Qual é o valor do y, gente? 3. Esse y ele corresponde a quem? Ó? Tá bem aqui, ó. O y corresponde aos peixes grandes. Então eu pergunto, tem quantos peixes grandes? Tem 3. Então tem quantos pequenos? 5. Porque a soma deles dois, ó, a soma deles dois tem que ser 8 peixes. Tu já descobriu que tem 3 peixes grandes. Então os pequenos é 5. Professor, tu pode substituir aqui, ó, para te encontrar o x que corresponde aos pequenos, ou tu pode substituir aqui, ó. Vamos substituir aqui, ó, que foi onde nós fizemos, né? Então x, ó, é igual a 2y menos 1. Eu pergunto, gente, quem foi o valor de y que nós acabamos de achar? 3. Então x é igual, ó, 2 que multiplica 3 menos 1. Então x é igual a quanto, pessoal? 2 vezes 3 é 6. Olha aí, ó. 6 você vai subtrair de quanto? De 1. Então, o valor de x é igual a 5. Esses 5 aqui são peixes pequenos, ó. E o outro é grande. Então, tem 5 peixes pequenos e quantos grandes? Tem 3. Então, a solução desse sistema, ó, é o par ordenado x e y, que é composto x vale 5 e y vale 3. Ou seja, nós temos 5 peixes pequenos e quantos peixes grandes? 3. Se você somar 5 mais 3, vai dar 8. Entenderam? Então, 8 peixes ao todo. Então, gente, essa era a nossa resolução de 2 questões da página 19. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu estou por aqui, tá bom? Então, fiquem com Deus. Bons estudos e não se esqueçam de nomear. Sempre no problema de equações, ele vai falar de 2 variáveis. Então, uma tu vai nomear dizendo que é x e a outra você nomeia vai dizer que é y. Aí tu faz a interpretação do problema e resolve o sistema, certo? Bons estudos.